Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Geo número 141, hoje é sexta-feira, dia 16 de julho de 2021. O primeiro tema que trago para vocês no nosso Conexão Geo de hoje é a questão das tensões lá no Caribe. Essa semana, no último domingo, ocorreram protestos na principal país do Caribe, a maior ilha, 11 milhões de habitantes, Cuba. Toda uma história aí envolvendo aí uma mística envolvendo Cuba, na verdade, um país que tem muitas dificuldades econômicas. Cuba conseguiu sobreviver todos esses anos depois da sua revolução, quando Fidel Castro tomou o poder em 1959, graças primeiramente à ajuda da União Soviética e principalmente no final dos anos 90, 1990, início dos anos 2000, primeira década dos anos 2000, a ajuda da Venezuela. Cuba tem muita influência na preservação do governo de Maduro na Venezuela, vários agentes cubanos lá na Venezuela, digamos assim, prestando segurança ao Maduro e de olho nos militares venezuelanos para não ter nenhuma surpresa. Mas Cuba, na verdade, geopoliticamente tem uma importância muito pequena, tem um peso muito pequeno, logicamente muito pequeno. Logicamente que Rússia tem sempre o interesse ali de simular um apoio a Cuba, ao governo cubano, porque, obviamente, aquela pressãozinha de Cuba, obviamente, a existência de Cuba, pela sua proximidade em relação aos Estados Unidos, obviamente incomoda os Estados Unidos, e se incomoda os Estados Unidos, interessa ao governo russo. Por outro lado, o maior parceiro comercial de Cuba, China, depois Espanha, mas não tenho visto ainda nenhum grande envolvimento político da China, não tenho visto nenhum movimento no sentido de ajudar efetivamente o governo cubano a superar a crise. Cuba passando por uma crise econômica muito séria, principalmente por causa do Covid, o turismo na ilha caiu demais, o principal produto de Cuba é o tabaco e açúcar, mas em linhas gerais a economia do país indo muito mal, ao mesmo tempo os números do Covid crescendo demais no país, isso tudo acabou levando aí à explosão da crise no último domingo, várias manifestações, e aí a gente vê aquelas cenas assim, obviamente o governo cubano culpando os americanos de terem insuflado a crise, nunca admitindo seus próprios erros, mas ao longo da semana já tivemos pelo menos mais de o que nós recebemos até agora, mais de 200 pessoas foram presas em Cuba, pelo menos uma pessoa morreu, várias pessoas feridas, mas como eu falo em relação à Venezuela, sem apoio, digamos assim, de um braço armado, não vejo como o regime cubano mudar. Me perguntaram isso essa semana, se eu achava que poderia ser uma mudança no regime cubano. Acho muito difícil, mas vai ser interessante de acompanhar a evolução dessa crise em Cuba, principalmente porque Rússia ajuda, mas mais em sentido assim de posicionamento político, mas em sentido prático a Rússia tem ajudado muito pouco e, como eu falei, não tenho visto ainda um posicionamento de China no sentido de aproveitar Cuba geopoliticamente. O outro caso no Caribe, eu já tinha comentado na semana passada, a morte do presidente do Haiti ainda sendo investigada, essa presença de mercenários colombianos já foram levantados, que no total seriam 28 ex-militares colombianos envolvidos e fazem parte de empresas de mercenários da Colômbia e dos Estados Unidos. Essa questão dos mercenários aí pelo mundo preocupa bastante. Temos aquele grupo Wagner da Rússia, que também muito atuante na África, e uma reportagem da televisão da Colômbia essa semana me chamou a atenção, dizendo que cerca de 6 mil colombianos que participam de grupos de mercenários já atuaram nos últimos anos no Iêmen, no Afeganistão, no Iraque, ou seja, essa proliferação de grupos de mercenários. Vocês lembram que isso já tinha ocorrido não tanto tempo atrás, com empresas americanas no Iraque, no Afeganistão, e agora estamos vendo aí o caso da Colômbia. Acho que é um tema importante para nós acompanharmos. O segundo tema do nosso Conexão Geo, como sempre, disputas hegemônicas, encontro do presidente Biden dos Estados Unidos e da chanceler Merkel da Alemanha.
a Merkel se despedindo, né? Todos sabemos que ela não vai ser candidata, ela não vai disputar a reeleição, não quer prosseguir. É o quarto presidente americano que ela visita nos Estados Unidos. A Merkel deixa o poder agora. Teremos eleições gerais na Alemanha agora em setembro. A Merkel foi mais ou menos assegurar ao Biden também que não deverá ter uma mudança na política externa alemã, mesmo que a candidata do Partido Verde, por exemplo, que está bem nas pesquisas lá na Alemanha, vença as eleições, se torne a nova chanceler alemã. Mas tem, obviamente, que a Alemanha e Estados Unidos possuem algumas questões. Uma delas é a questão do gasoduto Nord Stream 2, aquele gasoduto que vem pelo Mar Báltico ligando a Rússia à Alemanha. É um gasoduto importante para a energia alemã, mas, obviamente, os Estados Unidos não gostam disso. Gostariam, eles, Estados Unidos, de vender o gás americano para a Alemanha. E, então, assim, esse foi um dos temas da discussão. E outro tema da discussão é o posicionamento da Alemanha e da Europa, de uma maneira geral, em relação à China, tema que já discuti aqui no Conexão Gel. É uma questão importante, essa disputa de poder entre Estados Unidos e China é a grande disputa de poder mundial. A Europa, obviamente, preocupada com as questões econômicas, China, o maior parceiro econômico da Europa, e os Estados Unidos tentando, de alguma forma, mudar um pouco o posicionamento da Europa de uma maneira geral. Essa foi a tônica do encontro ontem entre o Biden e a Merkel. Também, em termos de disputas hegemônicas, acho interessante comentar a questão do grupo do maior, atualmente considerado o maior grupo de hackers do mundo, o Revil, que é um grupo russo. Vocês lembram que perpetraram vários ataques a empresas nos Estados Unidos. O Biden, naquele evento na Suíça, naquele encontro com Putin na Suíça, fez um ultimato para o Putin, deu um ultimato ao Putin de que não aceitaria que grupos hackers, mesmo que alegadamente grupos de bandidos e não ligados ao governo russo, de acordo com Putin, o Biden falou que não aceitaria mais. Isso, de uma maneira até relativamente surpreendente, nessa última terça-feira, esse grupo de hackers de ransomware, que faz ataques cibernéticos e pede resgate, ele saiu das redes. Então isso aí foi bastante interessante. Alguns dizem que foi por conta da Rússia mesmo. O governo russo se sentiu pressionado pelo governo dos Estados Unidos, tirou o Revil do ar, mas outros já dizem que ele vai voltar com outro nome, etc. Isso aí não vai acabar. E a outra notícia que acho importante nas disputas hegemônicas: o Japão lançou o seu livro branco de defesa 2021-2022, e o importante nesse livro de defesa, desse livro branco de defesa do Japão, que está chamando muita atenção, muita polêmica, eu já tinha comentado alguns podcasts atrás, é que no livro branco consta claramente que Taiwan, que a independência de Taiwan é um elemento crítico para a segurança de toda a região do Ásia-Pacífico, ou seja, citando claramente Taiwan, dando importância claramente a Taiwan. Então, saiu terça-feira formalmente o livro branco de defesa, e desde terça-feira, obviamente, muitos comentários, muita discussão em torno disso. A China já, obviamente, não gostou. Saiu um vídeo aí chinês bombardeando o Japão, e aí o governo chinês disse que não tem nada a ver com isso, etc. Saiu em redes sociais, muita tensão em relação a isso. O Japão se posicionando claramente em favor de Taiwan. Vamos lembrar que Taiwan, 23, 24 milhões de habitantes, não é Hong Kong, sem sombra de dúvidas, na minha avaliação, a questão geopolítica mais sensível para a China. Como trazer novamente Taiwan? A China fala muito que Taiwan é uma província rebelde, ou seja, como trazer novamente Taiwan para a China, para a República Popular da China, é um grande desafio para o governo chinês. E esse posicionamento do Japão, obviamente, coincide com o posicionamento dos Estados Unidos de preservar Taiwan como está, separado efetivamente da China. Parte 3 do nosso Conexão, balanço da pandemia. Porta-aviões, o navio mais importante da Marinha do Reino Unido, realizando uma mega viagem que vai até o Japão. Cruzou essa semana o Canal de Suez em direção ao Mar da Arábia, ao Oceano Índico, e foi informado que cerca de 100 casos de Covid a bordo. Está sendo acompanhado, o navio tem 1.600 militares. Por enquanto, de acordo com a Marinha Inglesa, não afetou a operação do navio, mas é um dado interessante. Protestos essa semana na França, em várias cidades. O governo do presidente Macron
obrigando, mudando a legislação, obrigando ao uso de um certificado de vacinação para entrada em bar, restaurantes, etc., obrigando a todos os funcionários da saúde na França a serem vacinados. Isso, obviamente, para o francês, que gosta muito da questão dos direitos individuais, etc., preserva muito a questão dos direitos individuais, levou muitos deles, tanto da direita como da esquerda, às ruas, em protesto. A polícia teve que entrar com gás lacrimogênio. Então, uma situação envolvendo o Covid aí, que considerei importante compartilhar com vocês. Em termos de número de casos por milhão de habitantes, nos últimos 7 dias, Tunísia em primeiro lugar, Cuba em segundo lugar, tem muito a ver com a primeira parte do podcast de hoje, e Reino Unido em terceiro lugar. Os 3 países aí com o maior número de casos, novos casos de Covid por habitante nos últimos 7 dias. Em termos de mortos, nos últimos 7 dias também, em relação ao número de habitantes, Namíbia, Tunísia e Colômbia. E também lembro a todos que o Japão, na próxima sexta-feira, dia 22, teremos o início das Olimpíadas no Japão, sem público assistindo aos Jogos. O Japão segue em estado de emergência por causa do Covid. Lembrando a vocês que a vacinação do Japão começou muito tarde, percentualmente a vacinação japonesa ainda está baixa, segue o estado de emergência no país e mesmo assim teremos Olimpíadas iniciando na próxima sexta-feira, dia 23. Estamos de olho, quarta parte do nosso Conexão Geo de hoje, acompanhando os protestos na África do Sul pela prisão do ex-presidente Zuma. O atual presidente Ramaphosa teve que aumentar o emprego de militares para poder conter os distúrbios. Números indicam mais de 100 mortos na África em função de todos esses distúrbios em várias cidades. Lembrando que a África do Sul sofrendo também muito a economia, muito pelo Covid. Os protestos se concentraram principalmente na região de Durban, o principal porto marítimo, né? O principal porto da África do Sul, a região de onde o Zuma vem. E a África do Sul, como eu falei, com vários problemas, mas o presidente Ramaphosa já mobilizou cerca de entre 20 e 25 mil militares para atuar contra os protestos, ajudando as polícias locais, e vamos seguir acompanhando. Afeganistão, obviamente, um tema importantíssimo, já comentamos na semana passada. A ONU, essa semana, o órgão para refugiados da ONU considera que pode haver uma catástrofe em relação ao Afeganistão, das pessoas fugindo do Afeganistão em função aí do avanço do Talibã em várias regiões do país. Impressionante a gente ver a situação do Afeganistão depois de 20 anos aí de Estados Unidos e outros países da OTAN lá no Afeganistão. Há muita discussão, muitos artigos saindo sobre quem ocupará esse vácuo de poder. Essa semana ocorreram também reuniões dos ministros de Relações Exteriores de China, Rússia e países da Ásia Central para discutir a questão, que obviamente são os países ali no entorno ali do Afeganistão. Vamos seguir acompanhando. Outra crise que trago para vocês essa semana, que está me preocupando, Líbano. Líbano, vocês lembram, desde 2020, na verdade, protestos, muita economia libanesa sofrendo bastante, muitos protestos nas ruas. Os protestos acabaram reduzindo em 2020. Os protestos, na verdade, iniciaram em 2019, em 2020, por causa do Covid, os protestos até diminuíram um pouco, mas tivemos a explosão do porto de Beirute em agosto de 2020 e a situação política do país também bastante complicada. Foi escolhido como primeiro-ministro Saad Hariri há 9 meses atrás e ontem o Hariri ele abriu mão de formar o governo, não conseguiu formar o gabinete, desistiu da posição de primeiro-ministro e o país segue numa situação bastante instável. Outros países árabes têm enviado, inclusive, comida para alimentar as próprias forças armadas libanesas. E então é uma situação que vamos acompanhar, lembrando que lá tem o Hezbollah, que é bastante alinhado com o Irã, e não sei se de repente o Hezbollah pode aproveitar dessa situação de fragilidade interna no país para assumir uma posição de maior desenvoltura com o apoio do Irã. Vamos aguardar.
E o último quadro do nosso Conexão Geo de hoje, o quadro de boas notícias. Essa semana o parlamento da Groenlândia, lembrando a vocês que a Groenlândia é a maior ilha do mundo, é um estado associado da Dinamarca. O parlamento da Groenlândia, a Groenlândia possui um parlamento, possui um primeiro-ministro. A parte de defesa e de política externa, quem cuida é a Dinamarca, mas a Groenlândia tem alguma autonomia para, digamos assim, conduzir os assuntos internos. E o parlamento da Groenlândia decidiu proibir qualquer tipo de exploração mineral, de exploração de petróleo e gás no país inicialmente, mineral ainda não. E essa é uma questão que eu considero muito relevante. Sabemos que o Ártico tem sofrido bastante com o aquecimento, é uma das regiões do planeta onde o aquecimento tem sido mais forte nos últimos anos. Esse aquecimento tem causado o degelo das camadas, né, de gelo sobre o Oceano Ártico, que tem aberto novas rotas de navegação. E essa proibição da prospecção de petróleo e gás na Groenlândia achei um sinal positivo para o meio ambiente da região. Sabemos que Rússia explora petróleo e gás, o Alasca, Estados Unidos exploram petróleo e gás, e a Groenlândia tomando essa decisão. Acho sim uma boa notícia. Estamos vendo aí vários casos extremos em termos de meio ambiente na Alemanha e na Bélgica, essas chuvas essa semana, aí quase 100 mortos já confirmados. Temos também aí esses casos aí de calor excessivo, estamos vendo no oeste canadense, no oeste americano, na Sibéria também, russa, casos de calor excessivo nesse verão no hemisfério norte. Então essa notícia eu considero sim uma boa notícia para nós fecharmos o nosso Conexão número 141, desejando a todos um ótimo final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Obrigado.